E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica, para mais uma notícia aí de conjuntura, por um fato, na verdade, deixa eu mutar o meu celular aqui, um fato ocorrido, fato não, né? Uma declaração ocorrida agora, hoje sábado, pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A notícia é: a Rússia precisa devolver territórios. A condição de a Rússia precisa devolver territórios. É a condição de Zelensky para negociar a paz na Ucrânia. É o seguinte, vamos lá entender um pouquinho desse processo. Lembrando que os links todas as referências estão na descrição. Olha só, qualquer acordo de paz com a Rússia depende de forças russas recuando para suas posições pré-invasão, disse nesse sábado, 7/5, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Essa conversa por vídeo na Chatham House, um instituto independente de política de Londres, Zelensky diz que isso é o mínimo que seu país pode aceitar. Então, olha só, ele falou assim, a Ucrânia, ele disse que é líder ou presidente da Ucrânia e não de uma mini-Ucrânia, reduzida por conta das posses tomadas pelos russos. Um detalhe importante aqui que se discute, então ele fala assim, ó, eu só vou negociar paz com a Rússia, então ela enrijeceu aí a sua postura. Só negocia-se paz com a Rússia se a Rússia recuar para a condição olha só, ele falou foi pré-invasão que ele falou? Na condição pré-invasão. Então significa que a Rússia deveria tirar todo o seu poderio militar, todas as suas tropas do território ucraniano para o que se tinha antes lá em fevereiro, para manter a situação que se tinha no começo do ano, em fevereiro, quando ainda não tinha esse processo de guerra. Um detalhe muito importante que a reportagem aqui que eu estou lendo chama bem a atenção para a gente, é que não há uma menção de Volodymyr Zelensky sobre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Então, quando ele fala assim, pré-invasão lá de fevereiro, ele está falando dos territórios atuais, tá? Então ele não cita no contexto a Crimeia. E isso acontece em meio à força da Rússia na região de Mariupol, na cidade de Mariupol. Eu tenho um vídeo aqui, se só vocês procurarem, que é um vídeo recente no canal que eu falo de Mariupol, do porquê que a Rússia quer Mariupol, qual que é o controle que se espera da Rússia em Mariupol. E para a Rússia tomar Mariupol agora definitivamente nesse fim de semana seria muito interessante, porque amanhã não, segunda-feira, dia 9 de maio, é isso mesmo? É o chamado Dia da Vitória para os russos. Na verdade, é uma data comemorativa que celebra a vitória da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período de Joseph Stalin, sobre a Alemanha nazista, a famosa Batalha de Berlim, a tomada do Reichstag, né, que é o parlamento alemão. Então, seria um motivo de comemoração. Você tem festa, você tem comemoração. Os russos eles são muito orgulhosos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Então tomar Mariupol seria um grande avanço. E o Zelensky ele está querendo colocar, em termos bem brasileiros falando aqui para vocês, água no chope dos russos. Tá? Por que o Zelensky está enrijecendo, sabendo que o seu poderio militar é infinitamente não, mas é muito menor do que os russos? Porque ele tem recebido também, ainda que não de forma direta, um apoio bélico. Desde o começo ele recebe um apoio bélico de países membros da OTAN. E o que a gente tem, por exemplo, eu tinha falado recentemente, meus cachorrinhos estão na confusão danada aqui. Eu falei recentemente que o Biden ele pediu, né, para o parlamento americano esses dias aí mais uma leva de dinheiro para poder injetar na economia ucraniana como uma ajuda bélica. Mas nós tivemos agora, nessa sexta-feira, hoje é sábado, eu gravei na sexta-feira, que foi ontem, o Joe Biden anunciou 150 milhões, que dá 750 milhões de reais, em nova ajuda militar para a Ucrânia. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse a repórteres que a ajuda inclui artilharia, radares de contra-artilharia, equipamentos eletrônicos de interferência e peças de reposição. Mas Biden alertou que o financiamento atual está perto de se esgotar.
Importante, porque já tem dado muita ajuda nesses últimos meses. E pediu ao Congresso que autorize o envio de mais dinheiro. Os Estados Unidos dizem que também estão fornecendo inteligência para a Ucrânia. E a imprensa americana citou autoridades dizendo que a inteligência dos Estados Unidos ajudou a Ucrânia a afundar o principal cruzador de mísseis da Rússia, o Moskva. Vamos lá, gente, só para entender. Para quem não está chegando agora no canal, sabe que dois grandes artigos importantes aí da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, são o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 5 diz respeito a um ataque de um país não membro da OTAN a um país membro da OTAN. Esse ataque é considerado um ataque a todos os países membros. Por exemplo, se a Ucrânia fosse membro da OTAN e a Rússia atacasse a Ucrânia, como ataca, na verdade, não era só a Ucrânia que estava sofrendo o ataque, eram considerados todos os países membros, 30 países membros da OTAN. Se a Ucrânia fosse membro da OTAN, ela não é. Então, a OTAN só entra em guerra diretamente se um país membro for atacado. Esse é o artigo 5º. O artigo 4 diz respeito à ameaça. Tá? O artigo 4 é o seguinte: mesmo que não seja um país membro, e ele está sofrendo ataque, mas isso ameaça os países membros, a OTAN não vai entrar diretamente na guerra, mas ela pode ceder material bélico. É o que os Estados Unidos está fazendo, porque a Polônia, por exemplo, é um membro e é divisa. E você tem ataques, já tivemos ataques perto da divisa entre Ucrânia e Polônia. A Polônia é um país membro, né? Então você tem essa questão. A gente vai ver o que se passa daí para frente. Por que o Zelensky ele está enrijecendo, inclusive, falando que não há negociação de paz. Paz não vai ter. O que eu acredito, que eu já falei para vocês, é que a gente possa ter um cessar-fogo nos próximos tempos. Acho que é mais próximo você pensar em cessar-fogo, tá, do que acordo de paz. Paz seria definitivo, tá? Cessar-fogo não. Cessar-fogo é momentâneo. 1 ano, 2 anos, é eles que definem. Tá? Mas paz não, acho difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, é claro que o Zelensky também, ele por mais que ele critique a OTAN, ele faça críticas, inclusive aos Estados Unidos, ele fala assim que está precisando de mais ajuda, ele ainda assim tem um suporte. E isso também favorece, alimenta do Zelensky a possibilidade de poder enrijecer, de não negociar um acordo de paz nessa condição, como ele disse aqui, caso o acordo de paz só acontece se a Rússia recuar a condição pré-invasão, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, quais serão as próximas condições. Vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração, grande beijo, fui!